Muito boa noite. Muito obrigado por nos darem o prazer de estar aqui na sede da nossa academia e para ouvirmos mais uma lição do professor Paulo Moraes. Porque cada palestra que ele faz são autênticas lições. Não só no conteúdo, mas até pela forma. Ele tem um estilo muito característico e eu devo dizer que, entre outras coisas, sou um dos admiradores dele. O Paulo Moraes é um dos fundadores da nossa academia, consequência foi quem ajudou a criar realmente esta instituição que, como a maioria dos confrades que aqui estão presentes sabem, tem feito alguma coisa pela cultura, não apenas no Conselho de Cascais, não apenas no nosso país, mas em vários países da Europa e também da América. Não só cultivando, João, desculpa, não dá. Não só promovendo a cultura em vários setores, nas artes plásticas, na escrita, na poesia, na prosa, e aqui estão alguns dos nossos confrades que representam bem a academia, como artistas, como escritores, como poetas, e o nosso confrade, Paulo Moraes, devo dizer que, independentemente de ter ajudado a criar a academia, de ter feito com que a academia se projetasse e muito pelos seus trabalhos e por tudo quanto ele tem feito, como sabem, é professor catedrático, é uma figura que todos nós é o trabalho que você faz, é isso. E é um excelente professor, e disso eu posso dar testemunho porque foi professor de uma das minhas filhas, que hoje também já é doutorada numa das matérias que ele lecionou há bastantes anos. De modo que vamos ouvi-lo agora com o corpo modificado, do corte de cabelo ao corpo de máquina. Isto são os títulos que ele realmente arranja, mas a matéria, devo dizer que é muito interessante, com certeza. Então, vamos ouvir. Muito obrigado, Sr. Comendador, meus caros académicos, meus caros amigos. Queria-vos agradecer, antes de mais, a vossa presença, dizer-vos que há muitos anos, desde que comecei a dar aulas, que estudo as questões de indumentária, quer ao nível histórico, quer ao nível da relação do indivíduo com a roupa, da relação do coletivo com a roupa, ou seja, os aspectos psicossociológicos do traje, e percebi a uma determinada altura que o ponto de partida é mesmo a relação das pessoas com o próprio corpo. E não é por acaso que há uns tempos pediram para ir dar uma aula de moda a um curso de fisioterapia, a um mestrado de fisioterapia. Porque um fisioterapeuta tem de perceber a relação das pessoas com a moda. E eu entendo também o contrário, ou seja, para se falar de vestuário e de indumentária, tem de se perceber a relação das pessoas com o próprio corpo. E isso, a maior parte não, mas muitos dos pseudo-criadores de moda não percebem essa relação e fazem roupas que não são ergonómicas, que não têm relação com o corpo. Entretanto, comecei a fazer uma investigação e descobri algumas coisas perfeitamente óbvias, quase lapalicianas, enquanto outras eram completamente inesperadas. Uma coisa que é perfeitamente lapaliciana, mas se calhar muitos de nós não pensaram no assunto, é que nenhuma cultura deixa o corpo no seu estado natural. Ora, descobri também que há vários investigadores a estudar esta questão. Há projetos de investigação, nomeadamente um muito interessante da Altered Body, que tenta fazer algumas sistematizações tinha eu já há vários anos, muito obrigado, de investigação nesta área, quando descobri exatamente este projeto
que me ajudou, sobretudo, a sistematizar, basicamente a sistematizar algumas questões que eu procurava resolver, nomeadamente relativamente à sistematização quanto às artes tradicionais de alteração corporal. Eu aqui vou tentar ir um pouco mais longe, não vou só definir estas artes tradicionais, mas se calhar vou falar de hoje das nossas tradições. E é muito curioso, aqui há muitos anos, isto passa-se em 92, numas comemorações do 1º de dezembro, é decidido fazermos essas comemorações em Évora. E o professor Borges de Macedo, que foi fazer o discurso, disse, pois é, para o ano fazemos noutro sítio qualquer, daqui a 3 anos noutro sítio qualquer, e temos a tradição instaurada. E, portanto, definiu-me ali o que era uma tradição. E tradição é uma prática que se estende pelo menos por mais de 3 anos e que é participada pelo menos por 30 pessoas. O tal tradicional bem de Ano Novo em Carcavelos, etc. Depois, relativamente ao termo artes, são as relacionadas com a prática de alteração da aparência estética, nomeadamente rosto, cabelo, de acordo com normas culturais. Agora, de alguma maneira, tudo são normas culturais. O que eu vou mostrar hoje dos aparelhos nos dentes, por exemplo, são também, sem dúvida, normas culturais. E descobre-se que, de repente, nós usamos o nosso corpo, particularmente a pele, para comunicar com os outros. E vamos alterar, salvo seja, o nosso corpo com este fim. E descobrimos que as pessoas alteram os seus corpos para estar de acordo com ideais culturais, que as pessoas alteram os seus corpos para resistir a ideais culturais, que as pessoas alteram os corpos para comunicar a sua participação num grupo, mas que as pessoas também alteram os corpos para comunicar a sua individualidade em relação a um grupo. Depois as pessoas alteram os corpos para melhorar a hierarquia no seio do grupo, as pessoas alteram os corpos e os corpos dos seus filhos com o propósito de reprodução cultural, as pessoas alteram os seus corpos com símbolos culturalmente importantes, e vamos ver coisas francamente divertidas. As pessoas alteram os seus corpos para incorrer em risco, nomeadamente para sentir dor, e as pessoas também podem alterar o corpo dos outros para elevar o status da pessoa ou para punir essa pessoa. E todos nos lembramos dos célebres 3 mosqueteiros, onde a Milady é marcada com uma flor de lis por ter roubado ou qualquer coisa do género. Ora, relativamente aos temas a explorar, eu não vou ser completo, é impossível ser completo. Eu estava agora a falar e estava nessa punição, a lembrar-me de uma coisa que não vou mostrar, a punição das máfias japonesas que cortam dedos aos traidores. Não vou falar disso, graças a Deus, para não vos penalizar tanto, não é? Mas, portanto, é um trabalho de investigação quase infinito. Vamos falar de alterações de peso, de alterações musculares, alterações de melanina, alterações capilares, alterações de ossos e tecidos, alterações cirúrgicas, incluindo aplicações e implantes, alterações de género, alterações através da indumentária e depois toda uma série de áreas ao nível da pintura, do tingimento, das tatuagens, do piercing, da escarificação, etc. Se ainda estiverem vivos, concluirei com uma pequena abordagem relativamente à utilização do corpo na arte, nomeadamente em termos de performance. Ora, vamos ver então como é que as pessoas alteram os corpos. Sim. Vamos começar por ver as alterações capilares e vamos ver algumas dessas alterações que são tradicionais e outras mais recentes, mas que de alguma forma também constituem tradição. Mulheres Zimba que fazem rastas, um budista cujas rastas estão a crescer há 27 anos, os índios Mohawk que fazem questão de ter aquela espécie de crista, mas
Este penteado passa também, na atualidade, para os punks. Eu queria avisar, eu vou mostrar algumas imagens fortes. Não são eróticas, nem pornográficas, são fortes. E, portanto, aliás, disse no convite, se causar impressão, fechem os olhos momentaneamente, porque algumas imagens são fortes, outras são divertidas, como este arranjo capilar da nuca, estranho, parece uma personagem dos Simpsons, o Ned Flanders, ou outros mais sofisticados. É óbvio, e vê-se aqui, que muitas destas modificações são somadas, ou seja, aqui, além do penteado, da modificação capilar, há também a pintura da cara através da maquiagem, ou mais umas quantas modificações em termos de brincos, de piercings, etc. É muito curioso, por exemplo, a moda dos cabelos altos do século XVIII, do tempo da Maria Antonieta, é a altura, aliás, onde aparece o primeiro cabeleireiro conhecido, um célebre Leonard, e onde as mulheres faziam questões de fazer grandes puffs, este penteado chamava-se puff, grandes armações, onde até barcos tinham. E cada ocasião surgia até uma ideia ao Leonardo, por exemplo, quando veio uma embaixadora, uma embaixatriz da Turquia, diz que lá se praticava uma inoculação contra uma determinada doença, e então cria-se um penteado à inoculação que tinha certamente uma seringa. Chegam a extremos gigantescos estes penteados, e isto é mesmo verdade. Há notícia de muitas mulheres que pegavam fogo nos candelabros com os penteados muito grandes. Mas também há criaturas como esta que modificam as pilosidades nas costas, ou bigodes espantosos como este homem. Há um concurso anual na Alemanha de quem tem o melhor bigode. Em Portugal também chegaram a estas modas. Este soneto do Nicolau Tolentino é absolutamente delicioso, penso que todos o lemos no liceu, chaves na mão, melena desgrenhada, batendo o pé na casa à meia ordena, que o furtado colchão, fofo e de pena, a filha o põe ali ou a criada, a filha, moça esbelta e apraltada, lhe diz com a doce voz que o ar serena: tu sumiu-se-lhe um colchão, é forte pena, olhe, não fica a casa arruinada. Tu respondes assim, tu zombas disto, tu cuidas por ter pai embarcado, já a mãe não tem mãos, e dizendo isto, arremete-lhe à cara e ao penteado, e eis não quando, caso nunca visto, sai o colchão de dentro do tocado. Ou seja, as mulheres, para ter o puff maior, até inseriam colchões no tocado. Depois, alterações de peso. As pessoas, voluntariamente, e atenção, há muito de voluntário, mas também há muito de involuntário, alteram o seu peso. Alteram o peso para cima, digamos, aumentam o seu peso, e é engraçado, o Jean-Paul Gaultier, em 2006, vai aproveitar mulheres obesas na sua passagem. O homem mais pesado de Espanha, um Manuel Uribe, mas também o contrário, esta terrível tragédia que é a anorexia. E isto é uma coisa que é absolutamente criminosa. Em Portugal isto ainda não existe. Em Espanha, na Semana da Moda, já se exige que os modelos tenham uma determinada massa corporal. Em Portugal isto ainda não existe. É criminoso. E esta mulher que se sacrificou, ela morreu mesmo. Alterações musculares. Conhecem o ex-governador da Califórnia, não é? Mas também estas espantosas mulheres, esta é particularmente elegante, também ao nível da melanina, todos já vimos nas nossas praias coisas deste género. Este desgraçado. Mas há também quem faça essa alteração no solário, e o resultado, por vezes, é absolutamente catastrófico, é absolutamente terrível. Agora, é muito engraçado que as pessoas sacrificam-se pela imagem, não pelo prazer que isso lhe dá,
não pensando nas consequências catastróficas que isso lhes trará no futuro. Eu lembro-me, eu conto sempre esta história, eu tinha umas primas um pouco mais velhas que eu, que numa determinada altura estavam na moda as calças justas. E elas, para vestir as calças, deitavam-se na cama para aquilo entrar. Não havia ainda ganga elástica. E toda a gente dizia, vais ter problemas de varizes, problemas de circulação. A felicidade que lhes dava usar aquelas calças não as fazia pensar em consequências catastróficas futuras. Também há alterações de melanina a outros níveis, como este rapaz que todos conhecem, que mudou de cor. Alterações de tecidos e ossos, agora vou mostrar coisas mais estranhas. As mulheres que deixam crescer muito as unhas, ou que as cortam muito, que as roem. Os homens, a mesma coisa. Às vezes põem até as tais unhas de gel, que às vezes podem ser até bizarras, como estas exploram as potencialidades de um canivete suíço, não é? Outras alterações terríveis, o pé de lótus praticado na China, onde as mulheres deformam de forma absolutamente dolorosa os pés, e vejam a fotografia do pé de lótus, é absolutamente terrível. Há alteração do crânio, há conhecimento da alteração do crânio desde há 5.000 anos. No Egito há essa prática, nomeadamente no caso do reinado do Akhenaton, do faraó Akhenaton. Trata-se de uma filha dele e da célebre Nefertiti, que tinha um crânio alongado. Eu tenho uma tese relativamente a isto. Se tiverem 5 minutos de paciência, ou 2 minutos, portanto assim 2 minutos de paciência. A rainha é lindíssima, ela era lindíssima, realmente ver aquele busto dela que está em Berlim é uma experiência emocionante. E ela era magra, ela era muito magra. E no parto, os sacerdotes, cirurgiões ou parteiros devem ter espremido demasiado a cabeça das infantas. E aquilo que se chama o trauma pós-parto, onde a cabeça fica realmente oval, deve ter ficado assim permanentemente. E isso que é um defeito físico, passou a ser moda. Passou a ser moda e passou a ser imitado. Não, se as infantas têm assim o cabelo, eu também vou ter assim o cabelo. Aliás, aqui em Cascais, há uma coisa curiosíssima, que é um defeito desses, não é um defeito físico, mas que passa a algo prestigiado, que é o falar carregando nos R's. Sabem porque de onde é que isso deriva? É muito simples. A rainha Dona Amélia, como francesa que eram, os franceses nunca dizem muito bem os R's. Ora, a rainha falava português carregando nos R's. E se a rainha falava assim, era prestigiante falar assim, e todos a imitaram. E em Cascais falava-se assim até há muito pouco tempo. Ora, é exatamente daqui que derivará esta forma de alongar o crânio, mas também acontece na América do Sul. Vejam o que é que eles faziam às crianças para lhes afunilar o cérebro. Por exemplo, aqui uma tribo chama, ou aqui em África, vejam, ou aqui já uma outra coisa, outra alteração, que é uma terrível alteração óssea, que é o uso do espartilho. As raparigas saíam 1 hora por semana do espartilho para tomarem banho. E isto vai fazer um rearranjo total dos órgãos internos. E reparem, esta imagem, como deve ser uma anatomia boa, e ali usa-se como exemplo a Vênus de Milo, e uma mulher espartilhada, onde, por exemplo, as costelas flutuantes, ao virarem para dentro, num gesto brusco, podem perfurar um órgão qualquer, e morreram muitas mulheres assim. Vejam. E hoje uma mulher que faz questão de se espartilhar, esta Cátia Jung, que é a mulher do mundo com a cintura mais estreita. Reparem. E aqui um filme da vida de todos nós, penso eu, e Tudo o Vento Levou, onde realmente a Vivian Leigh, a célebre Scarlett O'Hara, se vê espartilhada. E é engraçado, eles vão buscar
esta imagem, exatamente as caricaturas que eu mostrei anteriormente, ou seja, a mulher agarrada à cama para poder ser devidamente espartilhada. As célebres mulheres Caian da Tailândia. Reparem que põem estes aros no pescoço que as tornam mulheres girafa, mulheres cisnes. Reparem, esta imagem é lindíssima. E depois também os dentes que são alterados. Nos rituais de passagem, são marcados, são os dentes afiados, como esta mulher Bagobo das Filipinas. Ou, hoje, os nossos filhos, também vão corrigir esses dentes, mas de forma estética, que é também cultural. O feio não é aceito na nossa sociedade. E, portanto, as pessoas vão se compaginar com os valores dessa mesma sociedade. Aqui, um crime contra a humanidade, nessa alteração de tecidos. Isto é um crime contra a humanidade, pratica-se em Portugal, pratica-se na Amadora. Atenção, isto pratica-se em Portugal. É um crime contra a humanidade, ou seja, a mutilação genital feminina, falsamente designada como circuncisão feminina, continua a ser praticada, continua a ser cada vez mais praticada em certos países e há gente que tem outras visões culturais que as traz para cá e as pratica cá. Há uma realizadora de cinema, neste momento, a tentar fazer um documentário sobre isso em Portugal, sobre este terrível crime. O corpo também pode ser alargado, e alargado é uma expressão deliberada. Eu apanhei assim umas definições deliciosas que me permito partilhar convosco. Alargar, no contexto do body piercing, é a expansão deliberada de uma qualquer cicatrizada fístula é um furo na pele, e os lobos das orelhas são os lugares mais comuns, assim como os septos nasais, línguas, cartilagens e lábio. Qualquer furo pode ser alargado até um certo ponto, sendo a cartilagem o local mais difícil e doloroso de o fazer. Alargar implica, por vezes, quando há falta de experiência, cuidado e calma, o aparecimento de queloides e cicatrizes hipertróficas. Portanto, isto às vezes tem resultados absolutamente catastróficos. Aqui, ao nível da transição, isto é vendido neste momento em qualquer loja de tatuagens ou de piercings em Portugal, os tais alargadores, e o resultado no limite poderá ser qualquer coisa como este. Quer ao nível do nariz, quer ao nível do queixo, quer ao nível das orelhas. Reparem. Que é a aplicação de discos de madeira ou de cerâmica nos lábios. E depois, coisas extraordinárias como a divisão da língua, o corte da língua e a língua bífida. Este, por exemplo, até a orelha alterou cirurgicamente. Reparem. Este até a orelha faz a alteração cirúrgica, e o célebre homem lagarto, Eric Sprague, que além de todas estas coisas ainda está muito tatuado, ou o homem-gato. O homem-gato que se fazem soprar de formas absolutamente estranhíssimas. Depois, há outras alterações cirúrgicas que incluem aplicações e implantes. Descobrimos que há implantes desde quase sempre, por exemplo, aqui na Guatemala, pré-colombiana. Reparem, aplicações de pedras diferenciadas, semi-preciosas ou preciosas, nos dedos. Reparem, o Mick Jagger tem um diamante implantado num dedo. Mas também as célebres mamoplastias de aumento, vemos aqui o antes e o depois, os célebres implantes PIP, que estão neste momento nos jornais, porque há não sei quantas mulheres que puseram a empresa por implantes defeituosos, são estes os tais implantes PIP defeituosos, e depois o implante de intercutâneo de coisas estranhas, desculpem a expressão, nomeadamente, isto parecem aqueles punhos, como se... choqueiras, no fim de contas, para dar uma imagem de ser perigoso. Portanto, o tal aumentar a qualidade numa determinada hierarquia, reparem, e há todo o tipo de implantes subcutâneos.
Isto normalmente é Teflon, que é o que não vai infectar. E reparem, este rapaz pôs implantes de toda a espécie e feitio. Ele tem uma namorada. Conseguiu lá, para cada homem, há realmente uma mulher. Depois, este Alex Nguy, que pôs dentes de Drácula. E depois também há alterações através da remoção de tecidos, nomeadamente a mamoplastia redutora. Também existe este tipo de alteração. Há alteração de género. Essa alteração de género pode ser ligeira, pode ser através da indumentária, como este homem se veste mulher, pode ser talvez para um baile de carnaval, ou este japonês também. Isto foi tirado em Portugal, atenção. Eu apanhei isto na net, foi um senhor, as pessoas que fazem esta alteração chamam-se cross-dressers e gostam de socializar assim. Há um filme muito interessante onde se fala disto, um filme lindíssimo do Robert Altman chamado Prêt-à-Porter. É um filme sobre moda delicioso e onde uma das personagens, uma das histórias é exatamente um homem que gosta de se vestir de mulher e assim socializar. O Fernandel, o célebre Fernandel vestido de mulher, o Miguel Bosé no filme do Almodóvar, Tacones Lejanos, aqui as drag queens, e as drag queens é realmente um aspecto extraordinário, porque as drag queens são homens que fazem questão de ser homens, que não omitem que são homens, nem querem parecer mulheres, mas que se vestem de mulher. E é muito curioso esse ser híbrido que não é homem nem é mulher. Depois, o ator que se transforma em atriz, a Tutsi, aqui uma cena desse filme, mas também o contrário, a mulher que através da roupa e superficialmente se transforma em homem, aqui o Victor Victoria, com a Julie Andrews, o Hairspray, com outra volta. E depois, em 1928, também já havia este tipo de alteração, neste caso através da indumentária. Vejam que as mulheres cross-dressers, são mulheres. Tem a Julie Andrews e, mais recentemente, a Glenn Close como Albert Nobbs. Depois, a alteração de género através de cirurgia de redesignação sexual. Ou seja, há dois tipos de transexuais. Há os transexuais male to female, portanto, que são designados mulheres transexuais, portanto, começam por ser homens e transformam-se em mulheres, como esta atriz norte-americana. A célebre brasileira, a célebre Roberta Close. Aqui um concurso, fazem-se mesmo concurso da mais bela das transexuais, nomeadamente das Filipinas, Tailândias, normalmente pelos orientes, como se vê. Aqui é um concurso mundial mesmo de transexuais. E a célebre atriz espanhola dos filmes do Almodóvar, a Bibi Anderson, que começou por ser Manolo, e ela no filme Tacones Lejanos também. Depois, o contrário também existe, o homem transexual. Portanto, nasceu mulher, atenção. Há fotografias, eu tenho fotografias, não entendi não mostrar, dela nua, mantém, curiosamente, sexo de mulher. Fez uma série de operações, mas mantém, portanto, não houve redesenho do sexo e mantém sexo de mulher. É uma mulher. Tem sexo de mulher. Mas não parece. E o caso mais famoso dos transexuais, que é o primeiro transexual da história a engravidar. Depois, alterações também superficiais através da indumentária, a alteração de estatura. É uma alteração que nós às vezes não estamos satisfeitos com o nosso corpo e vamos fazer essa alteração a vários níveis, desde as lentes de contacto azuis, etc. Temos um caso célebre de um homem que não está satisfeito com a sua estatura e faz questão de usar, primeiro,
usar saltos altos e obrigar a mulher a andar de saltos rasos, cá está. E apanhei esta fotografia absolutamente deliciosa dele em cima de uma caixinha para ter a mesma estatura do presidente norte-americano. Os saltos altos. Depois, a alteração de largura através do efeito óptico. Toda a gente sabe que as riscas verticais tornam a mulher ou o homem mais magros, não é? Mais altos e mais magros. Depois, agora vamos ver o corpo marcado. O corpo é marcado. Portanto, além de todas estas alterações, o corpo é marcado. É marcado através da pintura. É marcado através da pintura, como esta mulher na Etiópia. Mulheres no Zaire. Ou através da maquiagem também, como no nosso Ocidente. Ou através mesmo da pintura corporal, e estão-se a desenvolver notabilíssimos artistas ao nível da pintura corporal, como este. E aqui a maquiagem nos filmes. O Heath Ledger no Joker, no Batman. E vamos voltar, aliás, depois a este tipo de maquiagem. Depois o tingimento. Há tradições ao nível do tingimento, nomeadamente através da henna. Henna é um pó de folhas naturais que é aplicado na pele e vai tingi-la. Com o tempo vai crescer nova pele e, portanto, vai se desvanecer. É relativamente durável, mas não é permanente, faz efeitos faz desenhos de belo efeito, como vemos aqui. É natural, é indolor, é temporário, e há quem diga que isto tem efeitos medicinais, até em termos de refrescamento do corpo. Depois passamos à tatuagem. Relativamente à tatuagem, peço desculpa, esqueci-me de ligar esta coisa, vou matá-lo, já está a morrer. A tatuagem é um método de decoração do corpo que consiste em colocar tinta permanente sob a epiderme. Normalmente desenham símbolos, letras, desenhos na camada externa da pele, depois é perfurado com uma agulha, é preenchido com tinta. De antes era um sistema quase de uma agulha e uma espécie de um martelo. Eu tenho aqui uma imagem de um sistema arcaico. Hoje é perfeitamente elétrico. É muito engraçado depois como é que esta tatuagem funciona. Por exemplo, no Ocidente é banido. O Papa Adriano, em 787, vai banir as tatuagens no Ocidente, embora os britânicos as continuam mais ou menos a praticar, e praticamente desaparecem até ao século XX da cultura ocidental. Curiosamente, no Oriente mantinha-se, e lá está, os japoneses, nomeadamente os criminosos, os Yakuza, vão continuar a usar. Há tatuagens espantosas, absolutamente espantosas, das pessoas integralmente tatuadas, como este homem leopardo. Este rapaz tatuou uma coisa fantástica, eu acho isto extraordinário. Isto é o print da Gucci, das carteiras Gucci. Não é Louis Vuitton, a Louis Vuitton é no pescoço. Se repararem no pescoço, eu tenho o print da Louis Vuitton, mas na cara é mesmo das carteiras Gucci. Este rapaz que fez o Frankenstein. Esta aqui é bastante engraçada, reparem. Vagamente orientalizante. E depois, para os heraldistas, para os que gostam de heráldica, as armas da família Burguenho na nuca. Aqui, as armas da família Wachter, também nas costas. E, para o caso de haver aqui algum cavaleiro da Ordem de São João de Jerusalém, vulgo Ordem de Malta, eu não acredito que isto seja um cavaleiro de Malta. Não me parece que seja nem um cavaleiro, nem uma dama da Ordem de Malta, mas que as há, também há, não é? Portanto, eu descobri todas as cruzes de todas as ordens possíveis e imaginárias em tatuagens. E agora, a mais recente tatuagem, no outro dia vi um documentário sobre isto na televisão, é exatamente a tatuagem dos olhos, para os olhos ficarem todos escuros, como este caso. Isto é mesmo a tatuagem, isto é feito com seringa e, no caso de erro, a pessoa fica cega. Depois, o caso japonês. O caso japonês, a tatuagem está normalmente associada aos criminosos, aos célebres Yakuza, que começam por ser marcados no tempo do Shogun enquanto criminosos, como a tal Milady dos Três Mosqueteiros. Ou seja, o criminoso era marcado e quanto mais crimes cometia, mais marcado era. E, de repente, isso começa a ser prestigiante.
Isso começa a ser prestigiante entre eles para dizer eu sou muito mau. Já agora, um parênteses, que não tem nada a ver, tem a ver com modificações do corpo através da aparência, através da indumentária, mas há uma coisa que às vezes passa na net e nas redes sociais que é mentira. Ou seja, os jovens que andam com as calças descaídas não tem nada a ver com orientação sexual. Aquilo nasce realmente nas prisões norte-americanas com uma coisa que acontece nas prisões portuguesas, penso eu, que é muito simples. Mal um prisioneiro entra, tiram-lhe os cintos e os cordões dos atacadores. Para quê? Para ele não se poder suicidar. E a partir do momento em que ele anda de calças sem cinto, as calças andam descaídas. E, portanto, associa-se a ideia, calças descaídas, pessoa perigosa. E os jovens dos gangues, que não tiveram presos eventualmente, começam a usar assim as calças para provocarem terror, para provocarem medo. Atenção, ele anda sem cinto porque lhe foi confiscado, é uma pessoa a temer. Não tem nada a ver com a orientação sexual. E cá está, estas tatuagens, eles vão fazer questão de se tatuar integralmente, como este, ou este, ou este, algumas bastante elaboradas. Ou este. Aqui um outro parênteses, que é um assunto que os meus alunos muitas vezes me questionam, que é o seguinte: isto é arte ou não é arte? Será que há arte na tatuagem? Eu estou convencido que não, e explico porquê. Porque tudo, basicamente, o que eu vos estou a mostrar é mudança de suporte. Ou seja, o suporte só por si não é arte. Ou seja, não é arte por ser gravura, não é arte por ser escultura, não é arte por ser holograma. Agora, eu posso usar um determinado suporte, uma determinada técnica para fazer arte. Mas, normalmente, eu tenho de criar uma forma que esteja em consonância com esse suporte e, sobretudo, de estar a criar, ou seja, estar a introduzir no nosso meio formas que antes não existiam. Tudo o que eu tenho mostrado já existia. Não estou a mostrar nada novo. O que é novo, realmente, é ver a Cruz da Ordem de Malta na pele, ou ver um determinado brasão na pele, ou ver uma águia na pele, ou ver uma carpa na pele. Há umas sobre isto. Acho esta interessantíssima. Eu acho esta carpa interessantíssima. Mas não traz nada de novo, reparem. É um pouco diferente das tatuagens que estamos habituados. É mais elaborada, mas não chega a ser arte. E as mulheres também vão usar tatuagens como esta Shoko Tendo, que é filha de um célebre mafioso japonês. E há uma coisa curiosíssima. Eu estava a preparar estas palavras e apanho um site na net onde diz assim: você não vai querer estar numa piscina ao pé de mafiosos. E é muito curioso que as piscinas no Japão tendencialmente proíbem as pessoas tatuadas que frequentem essas piscinas ou health clubs. É muito curioso esta noção e, portanto, também uma outra questão interessante é a pessoa que faz isto, que marca o seu corpo, depois pode ter consequências. Pode ter consequências em termos de não arranjar emprego, pode não entrar na piscina, que é um mal menor, mas, por exemplo, para as mulheres, eu digo sempre isto às minhas alunas que se tatuam, nenhum médico anestesista dá uma epidural através de uma tatuagem. Portanto, uma mulher que vai tatuar as costas nunca poderá receber uma anestesia epidural. Agora, eu digo-lhes isso e elas dizem: não, mas a felicidade que eu tenho de ter esta tatuagem aqui é maior que qualquer dor que eu venha a sofrer. Cá está outro símbolo de proibição de tatuagens. Depois os piercings. Piercing já veio no dicionário, é um termo, é um anglicismo, mas já faz parte do dicionário da Porta Editora, acordado, obviamente, e diz nome masculino: perfuração da pele para o uso de brincos em lugares do corpo diferentes dos lóbulos das orelhas. Orifício criado por esta perfuração, brinco usado neste orifício. E vamos ver as consequências trágicas de um piercing mal feito. Depois, no limite poder chegar a este ponto, ou este,
ou ainda este. Depois, outras formas de marcar o corpo mais complexas. O branding, a cicatrização quente. É um processo pelo qual uma determinada pessoa terá a sua pele marcada por meio de um ferro quente. Isto não é uma pessoa, é mesmo uma vaca. Mas o processo é rigorosamente o mesmo e, como resultado, fica uma cicatriz permanente na pele. O processo, como vê, é igual a marcar o gato. Normalmente são linhas não conectadas para garantir que os elementos depois, ao cicatrizar, não vão formar símbolos disformes. Como devem calcular, a dor neste processo de marcação e de cicatrização é absolutamente intensa. Eu apanhei uma definição que, para fazer isto, as pessoas têm que ter prazer na dor, porque a intensidade é incalculável, porque é realmente uma queimadura na pele. O tatuador vai preparar uma chapa de aço com o contorno do desenho pretendido e depois vão ser aquecidas, como vê aqui, a maçarico e depois aplicadas na pele. Vamos aqui. Não é? É engraçado que eu apanhei esta definição. Como é que é possível escrever certas coisas? Eu ainda sou pior, estou a repetir, atenção. Mas estas chapas são aquecidas a maçarico, é uma temperatura muito alta, até a incandescência, impressas na pele, queimando e marcando-a. E chega até a sair um cheirinho a churrasco. Eu apanhei isto, não é? Isto, como calculam, dói muito e pode infectar. Pode infectar e depois, de qualquer das maneiras, o resultado não é brilhante. O resultado, como vê, não é brilhante. Aqui é um outro processo, há vários tipos de branding. O primeiro é o strike branding, que é com o ferro de marcar. Este é com um processo de eletrocauterização. É um dispositivo médico que se destinava a estancar hemorragias, a selar os vasos sanguíneos e que agora é usado para queimar. E depois há um outro método que não consegui apanhar imagens, se calhar ainda bem, que é colocar algo em contacto direto com a pele, pegar-lhe fogo e depois aquilo deixa queimaduras. Basicamente, depois o resultado final é este. Um ramo da cássia. Depois, a cicatrização, a escarificação. A escarificação é uma forma também permanente de decoração do corpo. É feita picando ou fazendo cortes sobre a pele. Desenham padrões ou motivos e, quando os cortes saram, as cicatrizes vão permanecer. Portanto, basicamente, é uma tradição africana, os célebres homens crocodilos, etc. Vejam. E depois, há várias maneiras de fazer isto. Há o corte com tinta, é efetuado o corte e depois esfregado com tinta, uma tinta à base de minerais ou matéria vegetal que faz uma espécie de tatuagem. Há o retirar da pele, além de se efetuar um corte, esse corte tira um bocado de pele e resulta numa cova que depois será preenchida pela cicatrização. E neste caso é através da inserção de material. É feito o corte, é inserido barro ou cinza de maneira a que o corpo crie alguns cistos. Eu apanhei depois esta coisa que eu acho extraordinária. Eu acho que há gente para tudo e há gente muito tarada. No Ocidente, eu estou a citar, no Ocidente é normal usar cinza de cigarro ou cinza de parentes mortos. Eu acho extraordinário. Andam com a avó debaixo da pele. É uma coisa extraordinária. Não há acho que pior que isto é impossível. Vejam depois os resultados, aqui a operação. Há algumas destas operações absolutamente terríveis. E depois o resultado já cicatrizado. Este é o tal retirando a pele e o resultado é muito mau. Mais uma carpa, os peixes são... E aqui uma coisa que se prende com aquilo que eu disse no princípio desta conferência, que é a punição. Uma dessas punições é o Glasgow Smile, que é originário de Glasgow,
e foi muito usada em Inglaterra, e é um processo onde se corta a boca de orelha a orelha, parecendo um terrível sorriso, e daí o nome. Era uma tortura muito particular, particularmente popular entre os gangues ingleses. Vejam? E aqui o célebre Joker do Batman, o Heath Ledger, que dava essa indicação de ter o tal Glasgow Smile. Pois, vamos agora ver, e estou quase a concluir, alguns exemplos dessa manipulação do corpo na arte atual. Eu tenho a dizer, eu dou uma cadeira de problemas de arte contemporânea na Escola de Teatro e Cinema, e eu digo sempre isto aos alunos: isto é válido para a performance, é válido para toda a arte contemporânea. Metade é mentira, metade é o rei vai nu. Eu não diria metade, 80% podemos dizer que é a história do rei vai nu. Eles fingem que estão a fazer alguma coisa e as pessoas, para não parecerem burras, dizem que aquilo é muito interessante. 80% da arte contemporânea é efetivamente uma fraude. E depois há outros 20% que são realmente investigadores, que estão a fazer coisas interessantes, que estão a explorar linguagem, etc, e que fazem coisas interessantes. Relativamente à performance e ao trabalho ao nível do corpo, por exemplo, este homem para mim é uma fraude. Eu já estive com ele, já vi uma performance dele, já interagi com ele, já falei com ele, e parece-me uma fraude. Ou seja, este homem é quase um artista de circo, que não são fraude esses. Ou seja, ele faz coisas com o corpo estranhas. Fez umas tatuagens, levanta pessoas com os mamilos, consegue usar os partilhos, etc. Mas isto não é arte. Ou seja, isto é um homem que tem realmente alguns talentos, como há pessoas que dobram ferro ou fazem coisas do tipo. Isto não é arte. Atenção. E depois vai usar, basicamente, algumas práticas rituais, mas que são díspares, que são inconsequentes e que até são incoerentes. Porque ele, por um lado, usa umas danças da Índia, depois usa outras mortificações do corpo, isto tratam-se de mortificações do corpo da América do Sul, mas também dos esquimós, etc. Portanto, nada disto é coerente. O que é coerente realmente é que ele gosta de dor. Ele tem prazer com dor, ele disse, eu tenho prazer com dor, e portanto quero ver se leva o meu corpo até ao limite. Agora, isto para mim não é arte. Já este Matthew Barnard, que é um homem notabilíssimo ao nível do vídeo, ele tem uma série de vídeos absolutamente notáveis, o chamado Crewmaster Cycle, nomeadamente um particularmente importante, que é o único que está à venda comercialmente, chamado The Order, que é uma iniciação numa ordem. Ele vai manipular o corpo de formas muito curiosas e depois vai trabalhar até com uma manequim que teve um problema, perdeu as pernas e que usa próteses de cristal, portanto não são cristal, são acrílico, mas que o ajudam a participar nestas performances dele. Aconselho vivamente este vídeo The Order do Crewmaster Cycle do Matthew Barnard. É muito interessante mesmo, e depois as tais modificações, obviamente, são superficiais, são através da maquiagem. Depois, já a outros níveis, o Franco B. Franco B é um artista na esfera da performance que usa o corpo como a superfície para a sua arte. Ele atua numa área onde a sexualidade é particularmente explorada, questões de desejo, mas sempre uma visão particularmente traumática. Ele apresenta performances particularmente polémicas, ele faz uma ou duas por ano e recentemente até não, já deixou até de as fazer, onde ele martiriza o próprio corpo e onde os espectadores se sentem de alguma maneira voyeurs. Isto a mim faz muita confusão. Eu tenho a dizer, eu não percebo as pessoas que vão assistir a uma execução, como vemos na televisão, as execuções feitas no Irão ou feitas na Arábia Saudita, etc. Não percebo como é que há uma pessoa que vai de modo próprio assistir a uma execução. Agora é muito engraçado, eu assisti a entrevistas das pessoas que veem estas performances e que têm um prazer mórbido em assistir a estas martirizações. Reparem.
Outro performance muito na mesma linha. Este é muito parecido mesmo. O Ron Atey. Ele faz apresentações muito chocantes mesmo, que têm tido grande eco na comunicação social. Nomeadamente, ele chega a aspergir o público de sangue, e ele tem sido, atenção, e portanto, ele ao fazer uma performance desta, no dia seguinte, todos os jornais de Nova Iorque vão falar disto, obviamente. É muito engraçado as declarações deste homem, porque ele diz, ele vê belo nesta mortificação, ele vai se auto-infligir de dor, mas ele diz, esta dor é a dor dos mártires. Nós não gostamos de ver as pinturas do Caravaggio, não gostamos de ver todos aqueles tenebristas espanhóis do século XVII, se calhar os Jurbarãs, etc. Se calhar gostamos. Não estamos a ser nós também voyeurs. Por exemplo, no Museu da Arte Antiga há um São Bartolomeu absolutamente notável a quem arrancam a pele. Toda a arte do barroco tem a ver com isto, com essa mortificação. Mas, lá está, não me parece, não sei se ele faz isso. Ele compara-se com o terrível sofrimento dos santos mártires da Igreja. Agora, os santos mártires, se calhar tiveram esse sofrimento por uma causa. Aqui será gratuito? Será que é gratuito? Será que não é gratuito? Reparem, esta imagem absolutamente terrível é um martírio do São Sebastião. Reparem, ele vai se autoflagelar como o São Sebastião foi martirizado. Depois, processos mais interessantes. Isto é ainda o Ron Atey. Um processo interessantíssimo. Um homem que esteve em Portugal há 3 anos, no Stelarc. É um cipriota que está a investigar do ponto de vista artístico, não do ponto de vista científico. Eu depois penso que muito disto fica limitado, eu diria quase em termos orçamentais, e é muito interessante que hoje já há grandes laboratórios de investigação ao nível, por exemplo, da biologia, que já estão a trabalhar com artistas. Há artistas já a desenvolverem plantas e telas que têm a ver com processos biológicos interessantíssimos. Ele não é tão avançado assim, mas lá está, ele está, através da sua visão artística, a pensar o que é que será um dia o corpo no futuro, o tal corpo involuntário, nomeadamente um corpo onde haja um terceiro braço. Isto é um dos grandes projetos dele, o terceiro braço, e cá está ele com o braço biónico, onde é possível escrever a 3 mãos. Ele vai fazer performances com este terceiro braço e, recentemente, desenvolveu este processo que eu acho completamente bizarro. Completamente bizarro, que é da terceira orelha. Ou seja, ele fez implantar uma orelha no braço. Lembra-me sempre aquela anedota perfeitamente absurda. A sério, eu olho para isto. Lembra-me, desculpa-me contar, uma anedota perfeitamente xistosa, que é daquele fulano que vai à maternidade e vem a enfermeira e diz: ai, a criança não tem braços, não tem não sei o quê, não tem... Quando chega é só uma orelha, abre um algodão e está lá uma orelha. E ele diz: ai, o meu filho, olha, escusa de gritar que é surdo. É a mesma coisa, realmente, é uma orelha surda, não é? Curiosamente, ele vai implantar agora aqui um microfone que através de Bluetooth se vai ligar à internet e, portanto, eu no meu computador, nós aqui na Academia de Letras e Artes, se ligarmos no site do Stelarc, podemos ouvir tudo o que ele ouve. Aonde eu acho que isto claudica é que isto não precisava ter a forma de uma orelha. Ou seja, basta um microfone quase do tamanho de uma pulga para isto funcionar, basta um pequeno implante para isto funcionar. Nós não temos que ter mesmo 3 orelhas, não faz parte. Cá está, a tal orelha que não ouve. E, por fim, a Orlan, estou mesmo quase a acabar. A Orlan, que é uma investigadora francesa notabilíssima, ela faz esta performance em Portugal. Isto foi apreendido pela polícia e eu adorava descobrir onde é que isto está. Porque qualquer museu do mundo gostava de ter esta peça.
eu penso que é algo, isto penso que seja de 70 e tal, logo a seguir ao 25 de Abril, isto já é posterior ao 25 de Abril. Ela comprou estas peças na Feira da Ladra, curiosamente, e faz esta performance numa, não sei se numa feira, se numa exposição de arte erótica, não sei, se é que a polícia foi lá e aprendeu isto. Deve ter destruído, e é pena porque realmente... portanto, a artista estava atrás, digamos, desta montagem, e as pessoas poderiam colocar uma moeda para ter a artista. Aqui a Orlan, que vai fazer várias modificações corporais, vemos aqui uma dessas operações, e uma das grandes modificações culturais é, ela escolhe na arte ocidental rostos-chave, rostos absolutamente emblemáticos, e vai ser operada de acordo com esses rostos, como por exemplo a testa da Gioconda ou o queixo do Nascimento de Vênus do Botticelli. O resultado não é bom. Portanto, estamos a pensar, não, ela escolheu os rostos mais bonitos e vai ficar lindíssima. Não, ficou aquilo que se chama, em linguagem corrente, um freak, porque realmente o resultado não pode ser pior. Ela, no entanto, faz estas operações como grandes eventos mediáticos. Ela normalmente põe uns relógios, faz uma cenografia total com relógios, horas em Nova Iorque, Paris, Londres, Pequim, etc. Ela tem sempre uma ligeira sedação local para estar acordada e enquanto está a ser operada, vai declamar poemas, vai ler textos de filósofos, etc. Temos aqui, por exemplo, aqui constrói uma natureza morta com ela. Reparem a tal tradição da natureza morta que há na pintura ocidental. E, no limite, ela quereria ficar assim. Não consegue, isto é Photoshop, mas as últimas exposições dela são já transformações dela em Photoshop. De qualquer das maneiras, uma dessas transformações é feita aqui nesta operação, onde ela está a ler um texto de Michel Serres, do filósofo Michel Serres, o Terceiro Instruído, que é um texto notabilíssimo. Vemos aqui essa intervenção e ela declara que ela quer que lhe tirem todos os bocados do corpo. Ela quer que lhe tirem todos os bocados do corpo, aqui a temos antes da operação, e depois esses bocados do corpo vão ser transformados em relicários. Como no Ocidente há esse culto do relicário, bocados da pele das vísceras da artista vão ser colocados em caixinhas, vão ser emoldurados de forma mais ou menos nobre, vão levar um texto filosófico e vão ser vendidos por fortunas. Permitam-me que traduza livremente este texto que aqui está. O que nos pode mostrar agora debaixo da pele o monstro atual, tatuado, ambidestro, hermafrodita e mestiço. Sim, o sangue e a carne. A ciência fala em órgãos, funções, células e moléculas. Para acabar confessando que há muito tempo que não fala mais em vida nos laboratórios. Mas a ciência nunca fala de carne, que significa precisamente a mistura dos músculos e sangue, de pele e pelos, de ossos, de nervos, de diversas funções, que misturam o que o saber analisa. A vida arremessa os dados ou joga as cartas. No final, Arlequim descobre sua carne. Misturados, a carne e o sangue de Arlequim podem muito bem ser considerados juntos o manto do Arlequim. Pegue-se, pois, nas palavras deste notável filósofo, Michel Serres, e vamos todos lidar com o nosso corpo como parte de um manto que é a vida. Disse. Confrade e amigo, muito obrigado por mais esta lição. Eu repito, foi realmente uma lição para nós termos cuidado com as alterações que eventualmente queiramos fazer. Então, esta foi até uma lição preventiva. Muito obrigado. Obrigado a todos.